Olá, eu sou Cristiane Cárcano, médica dermatologista, especialista em doenças de pele. Hoje vamos falar sobre o tema câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais comum que existe. São cerca de 220 mil casos por ano no Brasil. Ele representa aí cerca de 33% dos cânceres diagnosticados. Então é muito comum. E a gente sempre se pergunta por que um câncer tão comum, que está ali à flor da pele, que a gente pode observar, muitas vezes, o paciente vai nos procurar já com uma lesão em estágio avançado, lesões grandes. Por isso que é importante a gente saber os sinais de câncer de pele. Você que, por exemplo, se expôs ao sol durante muito tempo na sua vida, seja de uma forma recreacional ou ocupacional, trabalhava no sol, teve história aí de queimadura solar importante durante a infância e adolescência, principalmente mais de 2 episódios. Tem a pele muito clarinha, muito sensível ao sol. Tem história familiar de câncer de pele na sua família, ali uma história familiar positiva. Tem um histórico de ter passado por um tratamento oncológico, uma imunossupressão, uma queda do seu sistema imunológico, ou está passando por essa situação. Todas essas causas que eu falei aqui são consideradas fatores de risco para o câncer de pele. Então existe um fator de risco intrínseco, ou seja, aquele que a gente nasce com ele, como por exemplo a cor da nossa pele, né, a cor do nosso olho, a nossa história ali genética, a história familiar, e tem o fator de risco extrínseco. E nesse caso, o principal fator de risco extrínseco para o câncer de pele é a radiação ultravioleta, que está presente principalmente no sol. Então a gente diz que o sol é o principal fator de risco para o câncer de pele, e cerca de 90% dos cânceres de pele estão associados ao sol. Então quem está mais suscetível? Pessoas que trabalham ou que já trabalharam expostas ao sol. Mas aqueles pacientes, aquelas pessoas que pegaram o sol de forma recreacional, para o lazer, mas de uma forma bem importante ao longo da vida, elas também estão mais suscetíveis a terem câncer de pele. Outro fator de risco que também devemos considerar é o uso das câmaras de bronzeamento artificial. Por quê? Porque elas emitem a radiação ultravioleta. Então elas são consideradas cancerígenas e são proibidas, né? Por isso, evite usar as câmaras de bronzeamento artificial, porque há um risco significativo de câncer de pele. De uma forma didática, o câncer de pele ele é dividido em 2 grandes grupos. Nós temos o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, que é bastante frequente, e o câncer de pele melanoma. Como as células da nossa pele, a gente tem vários tipos diferentes, cada tumor está relacionado com um tipo de célula. A gente sabe que o câncer é uma proliferação exagerada, desordenada das células. E isso ocorre na pele, gerando, por exemplo, o câncer de pele. Quando a gente pensa nos cânceres de pele não melanoma, nós estamos falando principalmente do carcinoma basocelular, também conhecido como CBC, e do carcinoma espinocelular, também conhecido como CEC ou SEC. São 2 tumores que são muito frequentes. O carcinoma basocelular, por exemplo, ele é o mais frequente, ocorre aí em torno de 70% das vezes. Já o melanoma, ele é um câncer de pele que nasce de uma célula chamada melanócito, que é a célula que dá o pigmento da nossa pele, a melanina. É um tumor muito mais raro, muito menos frequente. Porém, ele tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada, por ser um tumor considerado mais letal, mais agressivo. Portanto, independente do tipo de tumor, do tipo de câncer de pele, o que a gente precisa é ficar atento aos sinais da nossa pele. Se você tem uma lesão, por exemplo, que está crescendo, que está aumentando, que você não vê essa lesão desaparecer, como se fosse uma feridinha que não cicatriza, você precisa estar atento e procurar um médico para avaliação. Observe também se essa lesão sangra com muita facilidade, às vezes com mínimos traumas, como por exemplo quando você passa a toalha de banho na pele. Isso é um sinal importante, porque o câncer de pele comumente ele não dói.
Então, uma dica para você ficar atento é se você notar o surgimento de uma ferida, de uma lesão na pele, que está crescendo ao longo do tempo e que ela sangra ali aos mínimos traumas. No caso do câncer de pele melanoma, que na maioria das vezes ele se manifesta como uma lesão pigmentada de cor marrom ou enegrecida, fique atento se você tem uma lesão que se parece muito com uma pinta que está se modificando, que está crescendo. Observe suas pintas, veja se tem uma lesão ali que é diferente, que está crescendo, que está aumentando, que mudou de cor, ou uma lesão com formato mais irregular, maior, ou que chame mais atenção que as outras. Portanto, fique atento aos sinais da sua pele. Para a gente se proteger contra o câncer de pele, o que a gente tem que fazer? Evitar a exposição solar exagerada. Então, evitar aquela exposição, aquele horário que a gente sabe, onde a radiação ultravioleta é mais intensa, como o horário entre 10 horas e 16 horas. Usar sempre roupas, chapéus, bonés, óculos de sol para ajudar também na proteção ocular. E usar o protetor solar de forma diária, contínua, em quantidade generosa. Por isso eu sempre recomendo aos meus pacientes que eles apliquem 2 camadas, em quantidade generosa do protetor solar, de preferência um protetor solar com fator de proteção acima de 30 e que também inclua aí a proteção contra a radiação ultravioleta A, chamado de protetor de amplo espectro. Então a gente consegue fazer prevenção primária, que é evitar o surgimento do câncer de pele, fazendo as medidas de fotoproteção, e a gente consegue fazer a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, ficando atento aos sinais da nossa pele, fazendo o nosso autoexame com regularidade, principalmente se você tem fatores de risco para o câncer de pele. Então, é um câncer que é visível, é um câncer que pode ser diagnosticado precocemente e que tem um alto percentual de cura se detectado precocemente e tratado. Na maioria das vezes, o tratamento mais realizado para o câncer de pele é a retirada dessa lesão, a cirurgia para retirada. Mas existem outras opções de tratamento que vão variar aí de acordo com cada paciente, com as comorbidades, que são outras doenças que esses pacientes têm, e com a capacidade ou não desse paciente poder ou não fazer uma cirurgia para o tratamento. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que serão postados aqui. Até o nosso próximo vídeo.